Você já recebeu uma ligação que fez o mundo parar ao seu redor? Aquelas que não esperam, que atravessam o coração como um raio, e de repente, tudo que você achava importante perde o sentido? Foi exatamente assim comigo. Eu estava na estrada, como em tantos outros dias. O ronco do motor era a trilha sonora da minha rotina, o asfalto parecia não ter fim, e a saudade de casa já apertava o peito. Mas nada me preparou para o que viria. Quando o telefone tocou e ouvi minha esposa chorando, eu soube que algo muito sério estava acontecendo. A voz dela malissaya tremia, e as palavras chegaram como um soco. É o nosso filho. Levando ele para o hospital. E eu não sei o que fazer. Naquele momento, eu não pensei duas vezes. Encostei o caminhão no acostamento, desliguei o rádio, deixei o mundo lá fora em silêncio, com as mãos ainda tremendo. Peguei a imagem de Nossa Senhora Aparecida que carrego comigo no painel. Ela sempre esteve ali, me olhando com aquele olhar de mãe. Mas naquela hora, eu não olhei só, eu me entreguei. Dobrei os joelhos ali mesmo, no chão frio da cabine, enquanto os carros passavam em alta velocidade, e comecei a rezar. Não, foi uma oração bonita, daquelas ensaiadas. Foi um biclamer, uma conversa de filho que precisa da mãe. Você já passou por isso? Já se sentiu tão impotente que tudo o que restava era confiar? A estrada, que antes parecia rotina, virou santuário. Aquela cabine virou capela. E Nossa Senhora, minha companheira de todas as horas, se tornou meu único refúgio. É estranho dizer, mas enquanto o medo apertava, algo diferente aconteceu. Uma paz, suave, silenciosa, foi invadindo o meu peito, como se uma mão invisível dissesse: calma, filho, eu estou aqui. Fica comigo até o final dessa história, porque o que você vai descobrir agora pode te surpreender. Não é sobre milagres cinematográficos, nem revelações espetaculares. É sobre fé simples, fé de caminhoneiro, fé de pai. É sobre confiar mesmo quando tudo parece fora de controle. E é sobre o poder da intercessão de Nossa Senhora Aparecida, sim. Aquela mesma que tantos tentam desacreditar, mas que nunca deixou de ouvir o coração aflito dos seus filhos. Sei voca e poi, mãe, caminhoneiro, devoto ou apenas alguém que já precisou de um milagre. Eu quero te convidar a entrar comigo nessa lembrança, porque o que aconteceu depois desse telefonema me ensinou que a estrada da vida pode ser cheia de curvas, mas nunca estamos sozinhos. A mãe caminha conosco, mesmo quando nossos olhos só enxergam o desespero. E foi ali, no silêncio da oração, que tudo começou a mudar. Eu ainda não sabia o que estava acontecendo lá no hospital, não tinha notícias do meu filho, mas algo dentro de mim foi se acalmando. Era como se Nossa Senhora dissesse sem palavras que eu podia confiar. De longe, mesmo sem poder pegar na mão dele ou olhar nos olhos da minha esposa, eu estava fazendo o mais importante, entregando tudo nas mãos dela, enquanto eu continuava ali, ajoelhado, segurando firme aquela pequena imagem no painel. Me dei conta de quantas vezes já tinha passado por apertos na estrada. New West, de madrugada, motor que para no meio do nada, saudade que machuca o peito. Mas nada se comparava àquele momento. E mesmo assim, naquela hora de dor, eu me sentia amparado. Não pelos faróis que passavam apressados, não pela buzina de outro caminhão, mas pela presença de uma mãe que entende o sofrimento dos filhos e se faz presente quando mais precisamos. E olha, se você já viveu algo assim, ou se de alguma forma essa história tá mexendo com seu coração, eu queria te pedir uma coisa. Escreve aqui nos comentários. Conta a sua experiência. Às vezes, o seu testemunho pode ser a resposta para quem está precisando de uma palavra de esperança. Pode ser a força que outro irmão ou irmã em Cristo precisa para não desistir. E se esse conteúdo fez sentido para você, se te tocou de alguma forma, deixa o seu like e se inscreve aqui no canal. É um gesto simples, mas que faz uma diferença enorme, porque quando você curte, comenta e se inscreve, essa mensagem alcança muito mais pessoas que talvez estejam agora mesmo paradas num acostamento da vida, precisando sentir que não estão sozinhas. Aqui, a gente não compartilha só histórias. A gente forma uma família de fé que reza junto, que caminha unida menos mesmo que cada um esteja num canto do Brasil,
com seu próprio caminhão de lutas. E é por isso que a sua participação é tão importante. Mas como eu, dizia, naquela beira de estrada com o coração ainda acelerado e as mãos grudadas na imagem de Maria, algo inesperado aconteceu. Sou caminhoneiro há quase 20 anos. Já perdi as contas de quantas vezes atravessei o Brasil de ponta a ponta, quantos nasceres e pores do sol eu vi de dentro da boleia. A estrada virou minha segunda casa, mas meu coração sempre teve um endereço certo, minha família. É por eles que eu acordo de madrugada, enfrento chuva, calor, solidão e buracos no asfalto. Mas também é por eles que eu carrego comigo uma fé que não se explica, só se vive. Uma fé que aprendi com minha mãe lá atrás, quando ainda era moleque, e via ela ajoelhada no canto da sala, pedindo a proteção de Nossa Senhora Aparecida. Hoje sou eu que me ajoelho, muitas vezes no acostamento, outras só no silêncio do pensamento, mas sempre confiando que Maria está comigo no banco do carona. A rotina na estrada é dura. Quem vive disso sabe. São horas e mais horas com os olhos vidrados na pista, o corpo cansado e a cabeça a mil. Tem dia que parece que o caminhão anda sozinho, só pra gente não parar de seguir em frente. E é nessas horas que a saudade aperta mais. Cada placa indicando a distância para casa é um lembrete de tudo que a gente deixou para trás menos, mas também é uma promessa de reencontro. E é nesse intervalo entre a partida e a chegada que a fé precisa ser firme. Porque não tem controle nenhum. Você pode ser o melhor motorista, cuidar do caminhão como cuida de um filho, seguir todas as regras da estrada. E mesmo assim, tudo pode mudar num segundo. Telefonema, uma curva errada, uma notícia inesperada. Foi por isso que, com o tempo, eu aprendi que minha segurança não está só nas mãos. Tá no coração, tá na entrega. E a minha entrega é para Nossa Senhora. Ela é minha parceira de viagem, minha confidente nas madrugadas, minha proteção invisível quando o cansaço pesa. Carrego a imagem dela não por superstição, mas porque já vi com meus próprios olhos o que acontece quando a gente confia de verdade. Já vi livramentos que só podem ser explicados como milagre. Já senti paz em momentos em que o desespero parecia ser a única opção. Já percebi, nos bastidores da vida, que o invisível é mais forte do que o que se vê. Agora eu quero ir ainda mais profundo nesse assunto, porque o que aconteceu naquele dia foi diferente de tudo que já vivi até ali. Não era só uma viagem difícil, não era só mais um contratempo de estrada. Era um chamado para tomar uma decisão interna, continuar confiando, mesmo sem entender. Comenta aí. Isso faz sentido para mim. Eu lembro exatamente do som do celular, tocando no suporte, bem ali no painel, vibrando com força enquanto o caminhão seguia firme pela estrada. Era fim de tarde, e eu só pensava em chegar no próximo posto, tomar um café quente e descansar um pouco. Mas naquele dia, o plano mudou em segundos. Quando vi que era minha esposa atende na rua, só que do outro lado. Não veio um oi, nem tudo bem. Só ouvi o som do choro. Um choro engasgado, desesperado, daqueles que a gente reconhece na hora. A voz dela tremia e meu coração também. Amor, é o nosso filho. Ele passou mal de repente, desmaiou. Levaram ele pro hospital. E eu não sei o que está acontecendo. As palavras vinham picadas, entre soluços, e eu só escutava hospital, correria, desespero. E ali, com as mãos no volante e o mundo girando dentro da minha cabeça, eu gelei por dentro. Meu corpo ficou duro, como se eu tivesse congelado. Era como se o tempo tivesse parado, e ao mesmo tempo, tudo estivesse acontecendo rápido demais. A mente começou a correr. O que será que ele teve? Foi algo grave, tá consciente? E se for sério? E se... Naquela hora, eu podia ter perdido o controle do caminhão. Mas não perdi, não porque sou forte, nem porque tenho sangue frio. É que a única coisa que me veio foi a imagem da minha mãe, do céu. A imagem que sempre está ali, colada com um pedacinho de fita no painel, olhando para mim com aquele olhar sereno. Sem pensar, reduzi a velocidade, encostei no acostamento e desliguei o motor. O silêncio tomou conta. Tudo parou, o barulho da estrada, o som do rádio, até os pensamentos confusos dentro da minha cabeça. Eu só conseguia respirar fundo e segurar o telefone com uma mão, enquanto a outra procurava a imagem de Nossa Senhora
Aquele foi um daqueles momentos que mudam a mentalidade da gente. Sabe quando você percebe que não tem nada sob controle? Que não importa o quanto você planeje, o quanto tente proteger quem ama, tem horas que tudo escapa pelas mãos. E é aí que a gente descobre a verdade oculta que muitos ignoram. A força mais poderosa não vem de nós. Vem da confiança, vem da entrega. Eu não podia fazer nada. Não podia estar no hospital, não podia tomar nenhuma decisão. Podia usar, e foi isso que eu fiz. Agora eu quero ir ainda mais profundo nesse assunto. Porque o que aconteceu nos minutos seguintes me ensinou uma das lições mais impactantes de toda a minha jornada como pai, marido e homem de fé. Escreve aí, Tô. Nessa jornada também, naquele acostamento, com o barulho dos carros passando ao longe e o céu começando a escurecer, eu percebi o quanto somos pequenos diante de certas situações. Eu, um homem acostumado a enfrentar tempestades, curvas perigosas, noites sem dormir, de repente ali parado, percebia que nenhuma dessas experiências me preparou para aquilo. Era meu filho, meu pequeno, e eu não podia fazer nada por ele. Nada com as mãos, nada com a força. Tudo o que eu tinha naquele momento era o que muitos consideram pouco, mas que para mim sempre foi tudo. A fé. Abri a porta do caminhão, desci devagar, com o coração ainda disparado, e me ajoelhei no chão mesmo, sem me importar com a poeira, com o frio do asfalto, nem com quem poderia estar vendo. Peguei a imagem de Nossa Senhora Aparecida, segurei com firmeza, como quem se agarra a um bote no meio do naufrágio, e comecei a rezar. Não foi uma reza bonita, cheia de palavras difíceis. Foi uma conversa crua, sincera, de um pai desesperado, falando com uma mãe que conhece a dor como ninguém. E eu falei tudo. Pedi, supliquei, chorei, entreguei meu filho nas mãos dela, porque nas minhas, naquele momento, ele não cabia mais. É engraçado como, quando a gente não tem pra onde correr, a alma escolhe o único caminho verdadeiro. Ali, ajoelhado, senti uma coisa que eu não consigo explicar com lógica. Uma presença, não física, mas real. Era como se alguém estivesse comigo ali, segurando minhas costas, sussurrando no meu ouvido. Eu estou aqui. A mentalidade muda na hora. A gente para de querer controlar do Queer Resolver e passa a confiar. E não é se conformar, não. É confiar de verdade, com o coração aberto, com tudo o que somos. É saber que existe um plano, uma condução invisível, e que a Mãe do Céu não solta a mão de ninguém que se joga nos braços dela com fé. Sabe, às vezes a gente acha que precisa entender tudo, que só tem valor o que é lógico, o que tem prova. Mas há verdades ocultas que só a dor revela. Uma delas é essa. Quando você não pode fazer mais nada, ainda pode orar. E quando você ora com entrega, com sinceridade, algo se move, não necessariamente fora, mas dentro de você. A transformação começa no peito e vai se espalhando. A dor ainda está ali, mas agora ela não te paralisa mais. A ansiedade não grita tão alto. A fé começa a ocupar espaço. Agora eu quero ir ainda mais profundo nesse assunto, porque o que aconteceu logo depois dessa oração foi algo que me marcou para sempre, não só como pai, mas como homem que aprendeu que há decisões internas que mudam o rumo da nossa história. Comenta aí. Isso faz sentido para mim. Ajoelhado ali, com a imagem de Nossa Senhora entre as mãos, eu não tive vergonha de chorar. A lágrima caiu pesada. E junto com ela, veio uma oração que não seguiu fórmula nenhuma. Não era o terço decorado, nem uma reza ensaiada. Era só um filho falando com a mãe. Eu disse para ela tudo que estava no meu peito. Nossa Senhora, me ajuda. Eu não estou perto, não posso fazer nada, mas a senhora pode. Cuida do meu menino, segura ele aí onde eu não alcanço. Acalma o coração da minha esposa, dá força para ela e me dá paz, porque agora eu só tenho a senhora. Enquanto falava, minha voz falhava. Não porque faltavam palavras, mas porque ali já não era mais só eu falando. Era a dor transbordando, era o medo se rendendo, era a alma inteira se abrindo. E eu senti algo que nunca vou esquecer. Não era barulho, nem visão, nem sinal. Era uma certeza, uma presença que me envolvia, uma espécie de abraço por dentro, como se eu estivesse, mesmo ali no acostamento, sendo segurado por braços invisíveis. Era Maria. Eu sei que era ela. Não tinha outra explicação. Foi nesse instante
que algo dentro de mim virou. O pânico não desapareceu por completo, mas perdeu a força. A angústia não evaporou, mas ficou menor. Era como se, de repente, eu tivesse acesso a um bastidor da fé que poucos enxergam. A oração sincera não muda só o que está ao redor. Ela transforma o que está por dentro. Não é sobre fazer pedidos, como quem aperta um botão esperando um resultado. É sobre confiar, como quem mergulha sem saber a profundidade, mas confiando na mão que sustenta. Essa entrega foi uma virada de chave. A sensação de impotência deu lugar a uma outra postura, a de quem entende que não é sobre controlar, mas sabra com fire. Que algumas batalhas não se vencem no grito nem na pressa, mas no silêncio da oração. E é curioso perceber isso no momento da dor. A gente acha que fé é só para quando tudo vai bem, mas a verdade oculta é que é no caos que ela se mostra mais forte. Naquele chão de estrada, entre pó, fumaça e ruído de motores, eu encontrei o sagrado. E não foi num templo de pedra, foi no altar improvisado da minha própria entrega. Agora eu quero ir ainda mais profundo nesse assunto, porque o que veio logo depois dessa entrega foi um daqueles momentos que marcam a alma e reorientam toda jornada, menos com impacto real, com revelações que mudam nossa forma de ver a vida. Comenta aí. Fé que sustenta. A estrada continuava ali, os carros passando, o vento balançando a lona do caminhão, mas dentro de mim, tudo tinha mudado. O coração ainda doía. Claro, eu sou pai. E a preocupação não some com um estalar de dedos, mas algo mais profundo começou a acontecer. Era como se uma brisa suave tivesse entrado no peito e apagado o incêndio da aflição. Uma paz, não dessas que vêm depois da solução, mas daquelas que chegam no meio do problema. Uma calma que não fazia o menor sentido diante do cenário, mas que se impôs com tanta força que eu só podia acreditar. Era a mãe. Nossa Senhora estava, olhei, não em corpo, não visível, mas presente, como presença real, viva, forte. Eu sentia que ela estava tomando conta, que meu filho, mesmo longe de mim, estava sendo acolhido por alguém que ama mais do que a gente consegue compreender. Essa sensacal, essa paz, ela não veio porque eu sabia que tudo estava resolvido. Eu ainda não tinha nenhuma notícia. Ela veio porque pela primeira vez naquele dia, eu tirei o peso das minhas costas e entreguei tudo nas mãos dela. E foi aí que percebi a transformação mais profunda. Não foi no hospital, não foi no corpo do meu filho, foi em mim. No meu interior, a gente tem mania de querer provas, sinais, explicações racionais, mas tem momentos que só se vive e esse foi um deles. Aquela paz foi um milagre invisível que me sustentou. Era como se Maria tivesse dito: filho, eu já levei seu pedido até meu filho. Agora descansa o coração. E eu descansei. Sentei na beirada do caminhão, respirei fundo, olhei para o céu e senti que, mesmo sem saber o que viria, eu estava em paz, uma paz que não era ausência de problema, mas presença de fé. Isso mexeu muito com a minha mentalidade. Porque antes disso, eu achava que paz era o que vinha depois que tudo se resolvia. Mas naquela tarde eu entendi uma verdade oculta. Paz de verdade é quando, mesmo no meio do caos, você sabe que não está sozinho. É quando a fé vira abrigo e a confiança vira força. É quando você se permite ser cuidado e para de lutar com as próprias forças. Ali, naquele pedaço de chão da estrada, eu vivi uma das experiências mais profundas da minha jornada com Deus. E não foi gritada, nem vista por ninguém. Foi silenciosa, como as coisas do céu costumam ser. Agora eu quero ir ainda mais profundo nesse assunto, porque o que aconteceu nos minutos seguintes foi mais do que uma resposta. Menos foi um sinal claro de que, quando a gente entrega de verdade, o céu responde com amor. Comenta aí. Eu confio mesmo sem entender. Eu ainda estava ali sentado na beira do caminhão, quando o telefone tocou de novo. A tela mostrava o nome da minha esposa, e o coração acelerou mais uma vez. Respirei fundo antes de atender, como quem se prepara para qualquer notícia menos boa ou ruim. Atendi com a voz embargada, quase sem conseguir dizer alô. Do lado, ela falava entre lágrimas. Mas dessa vez, eram lágrimas diferentes. Não eram de medo, eram do alívio. A voz dela tinha mudado, ainda tremia, mas agora era como quem volta a respirar, depois de estar submersa por tempo demais. Amor,
O pior já passou. O médico acabou de sair aqui e disse que nosso filho está fora de perigo. Foi uma crise, sim, mas ele está bem. Está se recuperando. Naquele instante foi como se o mundo voltasse a girar. Uma onda quente subiu pelo peito. Como se tudo que estava travado dentro de mim finalmente tivesse espaço para sair. Chorei. E foi um choro de gratidão. Chorei como criança, sem medo, sem vergonha. Eu sabia que Nossa Senhora tinha intercedido. Não tenho dúvida. A paz que tinha invadido meu coração antes da notícia já era o sinal de que algo estava sendo cuidado lá no alto. Não. Foi coincidência, foi providência, foi resposta de oração. É impressionante como certos momentos mudam tudo. A gente entra num ciclo de medo e descontrole, mas se permite ser conduzido, e então a vida se reorganiza. Aquele telefonema foi uma virada. Foi a confirmação de que a fé não é só um consolo. É um caminho real, eficaz, poderoso. É nos bastidores invisíveis da oração que as maiores batalhas são vencidas. E eu aprendi ali que confiar de verdade também é uma decisão, talvez a mais importante que a gente possa tomar quando tudo parece fora do lugar. Essa experiência marcou meu jeito de viver. Transformou minha mentalidade como pai e como homem de estrada. Porque entendi que meu trabalho é guiar o caminhão. Mas quem guia a vida da minha família é Deus. E Ele nos ama tanto que colocou a mãe ao nosso lado, para ser socorro nas horas que a gente mais precisa. A resposta veio sim, e veio completa, não só com a melhora do meu filho, mas com a transformação do meu coração. Agora eu quero ir ainda mais profundo nesse assunto, porque essa história não termina com o alívio, ela continua com um novo jeito de caminhar, de rezar e de enxergar a vida com os olhos da fé. Comenta aí, eu confio na providência. Naquele momento, sentado ali com o celular ainda colado no ouvido, tudo dentro de mim se desfez em paz. Não era só alívio, era como se um peso invisível, que eu nem conseguia medir, tivesse sido arrancado do meu peito. A mente começou a desacelerar, o corpo relaxou e, pela primeira vez em horas, talvez em 10, eu respirei fundo como quem volta a habitar o próprio corpo. A notícia da recuperação do meu filho não veio só como um dado médico. Veio como uma revelação, uma confirmação de que, o que eu havia sentido momentos antes, não era ilusão, não era auto-engano, não era esperança vazia. Era Deus, era Maria, era a mão do céu tocando nossa história bem no meio da tempestade. E é aí que começa a mudança silenciosa, mais profunda. Porque uma coisa é acreditar quando tudo vai bem, outra muito diferente é atravessar a escuridão, confiar, mesmo tremendo, e ainda assim se manter de pé. O que vivi naquele instante foi uma virada de mentalidade. Entendi que fé não é sobre controlar o resultado, mas sobre entregar o controle. Não é sobre entender tudo, é sobre se render, com confiança, aos bastidores invisíveis onde Deus age e onde Maria vela por nós como mãe incansável. Aquela paz que chegou antes mesmo da boa notícia não era normal. Era um toque do alto dizendo: eu já estou cuidando. E isso muda tudo. Desde então, algo em mim foi reposicionado. Não só como pai, mas como homem, como alguém que vive na estrada, lidando com riscos, distâncias, incertezas, o tempo todo. Aquilo me ensinou que, por mais que eu saiba manobrar um caminhão, dirigir com habilidade ou manter o foco no caminho, há estradas dentro de mim que eu não consigo conduzir sozinho, e não preciso, porque existe uma presença que caminha junto, que vela pelos que amo mesmo quando eu não posso estar por perto. E essa certeza é mais do que consolo, é direção, é força que não falha, é verdade oculta que só se revela quando a gente se permite ser conduzido. Agora, eu quero ir ainda mais profundo nesse assunto e continuar essa jornada com você, porque quando a fé muda a nossa forma de caminhar, ela também transforma o nosso modo de ver cada detalhe da vida. Comenta aí, isso faz sentido para mim. Depois daquele telefonema, a estrada nunca mais foi a mesma. Não porque ela mudou, mas porque eu mudei por dentro. Cada curva, cada quilômetro, passou a carregar outro peso, não mais o do medo ou da ansiedade,
mas o peso leve da confiança. A certeza de que existe uma presença constante que me acompanha. Mesmo quando o rádio está desligado, quando o mundo parece distante e a paisagem lá fora é só repetição. Antes eu achava que estava sozinho ali na boleia, cruzando madrugadas no silêncio. Mas agora eu sei, nunca estive. Porque tem alguém que guia comigo. Mesmo quando minhas mãos tremem no volante, alguém que entende o cansaço, o frio, a saudade dos filhos dormindo em casa. E esse alguém é Maria, aquela mulher do céu, tão simples e tão poderosa, que me ensinou a olhar para a dor com outro olhar. Ela não tirou os meus problemas do caminho, mas caminhou comigo por dentro deles. Me sustentou nos bastidores, quando eu mesmo não sabia mais o que esperar. E isso fortaleceu a minha fé de um jeito que é até difícil explicar. Não virou espetáculo, virou silêncio cheio de sentido, virou oração com poucas palavras e muito coração. Porque às vezes a fé mais firme é aquela que só sabe dizer: mãe, me ajuda. Essa experiência me fez enxergar a estrada da vida como algo maior. Não é só sobre entregar carga no destino certo. É sobre entregar a alma inteira nas mãos certas. Sobre saber que há uma rota invisível sendo traçada além do GPS. E que mesmo quando eu erro o caminho, tem graça me alcançando. A fé que renasceu em mim naquela noite não é teórica. É vivida. É real. É para quem, como eu, já chorou em silêncio olhando o volante, mas escolheu continuar confiando. Agora eu quero ir ainda mais profundo nesse assunto porque tem algo poderoso que acontece quando a gente deixa de apenas crer e passa a caminhar de verdade com fé. Mesmo em silêncio, escreve aí. Tô nessa jornada também. Se você tá escutando isso agora e sentindo que está difícil demais, e te dizer com todo o coração, você não está sozinho. Talvez você esteja vivendo aquela fase em que tudo parece instável, em que o chão some debaixo dos pés, em que a oração já não sai com força, só com suspiro. Eu entendo. Eu já estive aí. Já chorei, no meio do nada já questionei. Em silêncio, já me senti pequeno diante de problemas grandes demais. Mas tem uma coisa que aprendi e que carrego como uma verdade oculta que me sustenta. Maria ouve. Ela escuta mesmo quando a gente não tem mais voz. Mesmo quando tudo parece em silêncio, ela já está agindo nos bastidores. Não importa o tamanho da sua dor, nem o tipo da sua luta. Pode ser no casamento, na saúde, nas finanças, no coração, ou até no sentido da vida. O que eu posso te garantir é que Nossa Senhora não ignora nenhum pedido sincero. Ela não aparece com alarde. Ela age com delicadeza. Vai entrando poucos, como quem cuida sem fazer barulho, mas quando ela entra, as coisas mudam. A paz volta, a mente clareia, a força renasce, e o que antes era desespero se transforma em caminho. Por isso, se hoje você sente que tudo está fora de controle, experimenta confiar, entrega, faz esse gesto interior de abrir o coração e dizer: cuida disso, mãe. Porque às vezes o maior milagre começa justamente quando a gente para de tentar resolver tudo sozinho e deixa o céu fazer parte da nossa história. Nossa Senhora não é uma figura distante, ela é presença real. E se você permitir, ela entra na sua vida com uma ternura que cura e transforma. Talvez o que você precisa hoje não é de uma explicação, mas de uma experiência. E essa experiência começa com um simples ato de confiança. Agora eu quero ir ainda mais profundo nesse assunto, porque há revelações que só acontecem quando a alma se rende. E a fé se torna a ponte entre a dor e a esperança. Comenta aí. Eu confio mesmo sem entender. Se você ficou comigo até aqui é porque de alguma forma essa história também falou com o seu coração. E isso me alegra profundamente. Porque mais do que contar um testemunho, o que a gente viveu aqui foi uma partilha sincera de fé, de luta, de esperança, menos dessas que aproximam a gente como família, mesmo à distância. Se esse conteúdo tocou você, deixa o seu like nesse vídeo. Isso ajuda muito para que essa mensagem continue alcançando outros corações que também precisam de um respiro de fé. E olha, se essa conversa te fortaleceu de algum jeito, eu te convido a se inscrever aqui no canal. É aqui que a gente segue caminhando junto, partilhando histórias que não são perfeitas, mas são verdadeiras e que mostram como Deus e Nossa Senhora seguem agindo nos bastidores da nossa vida. Mesmo quando tudo parece silencioso, e antes
de sair, escreve aqui nos comentários. Essa mensagem foi pra mim. Assim eu vou saber que você ficou comigo até o fim. E que essa experiência também encontrou morada aí dentro de você. Tem um vídeo aqui do lado que complementa esse assunto. Clica e continua comigo por lá. Vamos seguir juntos nessa jornada de fé.